Estamos já no ar aí? E aí, pessoal, boa noite. Como vão? Tudo bem? Professor Gixson Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Como estão? Tudo certo? Já acompanhando aqui no chat. Deixa eu ver se está ok. Dá uma boa noite aqui no chat pro pessoal, que aí eu tô acompanhando aqui no meu celular. Chat aqui, tudo ok, André? E aí, tudo ok aí também? Pessoal já tá entrando aí? Ótimo. Legal. Bacana. Bom, estamos aqui direto dos estúdios do Direto ao Ponto. Como você vai perceber, eu tô aqui dando aula no interior do estúdio, dentro do estúdio, e o André tá lá fora administrando aí o Zoom. E eu tô seguindo aqui o chat pelo meu celular. Bacana? O pessoal já tá entrando. Para quem, por acaso, não conhece o Zoom, você vai ver que o Zoom é bem fácil de administrar, tem todos os comandos aí. Acho que hoje todo mundo conhece o Zoom, né? Mas é bem tranquilo aí de você administrar o Zoom. Você vai ver que dá para você fazer uso aí de vários recursos aí, como por exemplo levantar a mão, se você quiser perguntar, dá para você usar o chat aí normalmente para falar com a gente. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, algum apontamento, basta falar aí no celular. André, faz uma gentileza para mim, pede depois para Camila entrar aqui e diminuir 1 grau aqui no ar-condicionado, por favor, para mim. Pode falar para ela entrar. Pessoal, então, vamos iniciar aí a nossa conversa. Alguém fala alguma coisa aí no chat aí para mim? Dá uma boa noite aí, dá um salve aí, só para eu ver se o meu chat aqui tá funcionando. Ver se tá tudo ok. Ah, legal. Deixa eu ver quem é que falou aqui. Acho que é a Érica, né? Ou o Eric. É isso, a Érica. Érica, né? Já deu uma boa noite aí. Ah, o Vitor também. É porque o nick da Érica ali tava junto com o sobrenome dela, e agora que eu vi que é Érica realmente. Ah, ótimo. O Vitor já deu um salve aí. Érica já falou aqui que o nome dela é Érica mesmo. Samuel tá na área aí também. Ótimo, ótimo. Vocês tiveram acesso ao material, vocês perceberam? Ele tá aí na plataforma. O link também tá na plataforma, embora a minha equipe aqui tenha enviado para vocês por e-mail. Fala para ela de novo verificar se realmente está ligado, ligar e desligar de novo para mim, porque tá bem quente aqui. Por favor. E aí vocês tiveram acesso ao material na plataforma. O material que eu disponibilizei para esse aulão são os slides, que você vai perceber lá. Os slides têm absolutamente tudo que você precisa. Mas eu também vou disponibilizar após a aula. Pode entrar, Camila. Eu também vou disponibilizar após a aula os slides com as anotações. Então, se você não quiser anotar, liga e desliga de novo, que eu acho que ele pode estar desligado, não? Tá bem quente aqui, não? Então, vou pedir para você diminuir mais 1 grauzinho essa temperatura dele aí depois. Vê, eu acho que foi 2 vezes, Camila. Não? Ótimo. Não, tá 22, pode deixar. Acho que agora vai dar jeito nisso aí. E aqui no estúdio acaba, se você não botar a temperatura aqui mais adequada aqui, acaba esquentando, né? São muitas luzes. Então, pessoal, é o seguinte, vocês tiveram acesso ao material, tá aí na plataforma, eu disponibilizei para vocês os slides sem as anotações, só para vocês acompanharem a aula, durante a aula, e também vou disponibilizar os slides com anotações após esta aula. Então, após a aula, eu vou subir estes slides com todas as anotações. Se você quiser ficar tranquilo aí na tua casa, pode ficar que eu vou anotar tudo o que você precisa saber. Legal? Mas se você quiser também fazer suas anotações, fique à vontade. Quem tiver aí com o caderno, tiver com material impresso, pode fazer suas anotações também. E disponibilizei uma relação com 25 temas para o Banco do Brasil. Você vai ver que todas são propostas conforme o perfil da banca Sesgran Rio.
Você vai perceber isso lá, professor, pensei que ia ter tópicos, os tópicos ali que normalmente o CESP, por exemplo, coloca numa prova discursiva. Não, a Cisgran Rio não faz isso. A gente vai ver aqui o perfil da nossa banca, a gente vai ver como a nossa banca atua. Pô, Dixon, estava só estudando para objetiva, não vi nada de redação até agora. Pode ficar tranquilo que você vai ver tudo que você precisa aqui nesta aula, neste aulão. A gente vai partir de 0 e vai até 100. Pode ficar tranquilo. Professor, vou conseguir nota máxima na redação? Com certeza você vai conseguir uma ótima nota e vai ser bem acima de 70 pontos, que é o mínimo que você tem de fazer aqui para não ser eliminado, né, nessa prova discursiva. Eu vou comentar aqui com você também. É isso aí. Tem gente chegando aqui agora. Boa noite. Boa noite. Samuel também está aí. E eu sou o professor Dixon Cossetti, né? Fazer as apresentações para quem acabou de chegar. Sou professor de redação discursiva aqui do curso Direto ao Ponto. Eu ministro os cursos de redação aqui no Distrito Federal. Nós temos um curso presencial, por enquanto está com as aulas suspensas, e o curso online. E você está fazendo parte aqui do aulão para o Banco do Brasil. Legal? É isso aí. Seguinte, quem tiver qualquer solicitação, qualquer dúvida, pode mandar aí digitado. A gente não vai abrir o áudio de vocês por enquanto para a aula fluir mais, porque tem muita coisa para a gente ver. Tranquilo? Mas se você tiver qualquer questionamento, qualquer dúvida, quer fazer algum apontamento, alguma observação, fique à vontade, mande aí no chat também. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Se liga aí. Olho na tela, pessoal. A gente vai começar a usar os slides aqui, há algumas considerações iniciais, mas isso aqui eu vou passar muito rápido, porque o nosso objetivo aqui é escrever, ver o que é de fato mais importante para a gente. O edital retrata o que você precisa saber sobre redação discursiva. Ele traz aí qual é a proposta, né, de redação para essa prova específica. Professor, fala um pouco para mim disso daí. Eu quero saber exatamente o que eu preciso saber sobre essa prova que eu ainda não sei. Se liga aqui, ó, olho na tela aí. Você precisa saber o tipo de texto que você vai ter diante de você. Ah, Dixon, isso eu já sei. Eu estou bem por dentro e sei que vai ser uma dissertação. Mas tem gente que não sabe. Tem gente que até agora só estudou para a prova objetiva. E você precisa saber que você vai ter diante de você uma dissertação. Ah, eu tenho dúvida em relação à letra. Ah, eu tenho dúvida em relação a isso. Calma, calma, calma. Eu vou te explicar tudo aqui na nossa aula. Essa dissertação é uma dissertação argumentativa. Ah, eu não sei o que é, eu vou explicar. É o debate de um tema por meio de ideias, a fim de você comprovar ali o seu ponto de vista, a fim de você comprovar a sua tese. E esse debate ele é dividido em parágrafos diferentes. Essa é a famosa dissertação argumentativa, em que você coloca o seu ponto de vista, em que você traz ali argumentos próprios. Entendi, Dixon. Então, dissertação argumentativa é o tipo de texto. Então, não vai cair uma narração para mim, não vai cair uma descrição, não. Vai cair esse cara aqui. Mas é importante que você saiba também qual é o tipo de tema que vai ser cobrado nessa prova discursiva. O tipo de tema é um tema de atualidades. Também conhecido como tema de conhecimento geral. Dixon, estou entendendo. Estou entendendo. Tema de conhecimento geral. Isso quer dizer que ele vai cobrar tópicos relacionados à atualidade. São assuntos que versam sobre o cenário atual, mas não quer dizer que ele não possa pedir também o elemento que ocorreu, né, um tópico, um assunto que ocorreu há 3, 4 anos, por exemplo. Ele pode falar da pandemia do novo coronavírus. A gente ainda vive um pouquinho aí, não é mais pandemia, né, mas a gente ainda tem problemas relacionados à Covid-19, mas a gente sabe que hoje é muito mais tranquilo. A pandemia já passou, a gente sabe disso aí, mas esse tema, ele está dentro de atualidades. A banca pode pedir um assunto atual, tanto quanto ela pode pedir também um elemento histórico sobre algum assunto que tenha a ver com atualidades. Além disso, você precisa saber que essa prova, ela possui o caráter eliminatório. Ela não é classificatória, mas sim eliminatória. Fez mais que 70 pontos, um abraço.
caráter eliminatório. Ela não tem caráter classificatório, mas sim eliminatório. Entendi, Dixon. Isso tem a ver diretamente com o valor dessa redação. Valor. A gente tem o valor máximo e o mínimo. Como você sabe, o valor máximo dela, 100 pontos. E o valor mínimo dela, 70 pontos. Isso quer dizer o seguinte, ela só tem caráter classificatório. Eliminatório, desculpe. Você fez 70 pontos, que é o valor mínimo, aí, independentemente da nota, a partir daí 70, 75, 80, 85, 100, independentemente da sua nota, você está classificado nesta prova discursiva. Legal? Você fez uma pontuação X lá, que seja suficiente para você ser classificado na prova objetiva para ir para a correção da prova discursiva. Você vai para a correção da prova discursiva. Mas aqueles que fazem menos que 70 pontos, infelizmente, eles estão eliminados. Isso, evidentemente, não vai acontecer com você. Então, quem faz menos que 70 pontos está eliminado. Claro que isso não vai acontecer com você, evidentemente. O que mais que a gente tem aí que é interessante que a gente saiba em relação à nossa prova é a quantidade de linhas. Tem muita gente que fica em dúvida em relação a isso. Ah, eu vi lá no edital uma quantidade mínima de linhas. E aí eu já vou te dar aqui uma dica do Dixon. Quantidade de linhas. A gente vai trabalhar aqui com a quantidade mínima e com a quantidade máxima de linhas. Quantidade mínima, 25 linhas. Não faça redação com menos de 25 linhas. E quantidade máxima, 30. Ainda que a banca Sesgran Rio te dê uma folha, por exemplo, que tenha mais de 30 linhas, cara, você não vai fazer mais que 30 linhas. É sempre 30 linhas. Isso pode acontecer, a banca te dá uma folha de redação com mais de 30 linhas? Pode. O IADES faz isso, por exemplo, te dá uma folha com 45 linhas. Você só pode escrever 30 no máximo. Então tem aqui a quantidade de linhas, você tem que ficar atento a essa quantidade máxima e a quantidade mínima. No edital não fala essa quantidade mínima aqui que eu estou colocando, que é 25 linhas. Mas por que é interessante você redigir 25 linhas no mínimo? Porque provas de redação com menos de 25 linhas, elas ficam vazias de argumentação. Vai ser muito difícil você tirar uma boa nota, embora possa acontecer se você tiver argumentos muito bons. Quer dizer então, Dixon, que quem escreve mais tem uma chance maior de tirar uma nota melhor? Não é bem assim, mas, em regra, textos com 30 linhas são textos que apresentam mais argumentos. Então você tem uma possibilidade maior se você tiver bons argumentos. Você vai fazer o seu texto entre 25 e 30 linhas. Então ele pode ter 25, 26, 27, 28, 29, 30 linhas. Sacou? Não pode ter mais e não pode ter menos que 25, embora a banca vá corrigir normalmente a sua prova, mas os meus alunos vão apresentar redações com no mínimo 25 linhas. É isso aí que vai acontecer. Professor, eu posso ser eliminado dessa prova se eu tirar menos que 70 pontos? Com certeza. Essa questão de eliminação ou desclassificação na prova tem a ver com o seguinte: o aluno ele pode ser desclassificado se ele tirar menos que 70 pontos. Se ele, por exemplo, apresentar um texto com outro tipo textual, uma redação com narração, por exemplo, se ele apresentar um texto que desrespeite, por exemplo, os direitos humanos, os DHs, e, por exemplo, se ele fugir ao tema. Fuga ao tema.
Dixon, eu não sei o que é fuga ao tema. Fuga ao tema é, a banca pede para você falar sobre, o tema da redação é, uso da tecnologia 5G. E aí, ao falar de uso da tecnologia 5G, você acaba falando demais, ou fala mais sobre internet das coisas. Tecnologia 5G tem tudo a ver com a internet das coisas. Tudo a ver. Pessoal, André, volta aqui para mim, que eu vou fazer a pergunta que você pediu, né? O André aqui, que é o todo-poderoso aqui do áudio e vídeo, ele falou para eu fazer a pergunta aí. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, a gente está usando um microfone aqui que capta bem o nosso áudio, mas vejam aí se vocês estão ouvindo bem. Falem aí no chat também, que o André pode auxiliar, ele também está ali no chat. E vocês também estão me vendo bem? Professor, eu estou te vendo bem, só que eu estou vendo que a definição não está das melhores. Pessoal, essa definição não é, do vídeo aí, não é nossa aqui, é do Zoom. É do Zoom. A nossa definição aqui, a gente está filmando em Full HD aqui, não é em 4K, mas é em Full HD. No entanto, isso depende muito da tecnologia utilizada no Zoom, né? E aí, infelizmente, a tecnologia usada pelo Zoom, isso vai depender de uma série de coisas para que a imagem fique Full HD. E aí, às vezes, pode ser que a definição da imagem não esteja 100%, mas não tem nada a ver aqui com a gente. Você pode ver os meus vídeos no YouTube, como é que são os vídeos, né? Tudo Full HD, alguns até em 4K. Então não tem nada a ver com o nosso estúdio aqui, tem a ver, na verdade, com o Zoom. Infelizmente acontece isso aí. Mas vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Deem um ok aí, porque o André vai ficar de olho. Caso alguém precise de alguma orientação também, sim, estão falando aqui, vendo e ouvindo bem. O Vitor falou, ótimo, obrigado. Então vamos continuar. Eu estava falando de fuga ao tema. Se liga. Tá aqui em mim, André? Tá aqui em mim? Ótimo. Se liga. Fuga ao tema, o que que é? Dixon, nunca aconteceu comigo, mas se liga aqui que eu corrigi muitas provas de alunos meus que estão fazendo a minha turma do Banco do Brasil, o curso normal, com 5 correções, e eu vi vários problemas nesse sentido, de pessoas que inclusive fizeram o meu curso. E aí, evidentemente, que na correção de redação a gente vai ajustando ali alguns aspectos relacionados a isso. E aí, entendo, olha só. Eu peço para o cara falar de tecnologia 5G. E aí ele vem em um dos parágrafos e pincela lá que, na verdade, a tecnologia 5G ela pode ser utilizada com a internet das coisas. E aí ele começa a falar de internet das coisas, ele se empolga tanto, e no outro parágrafo fala só de internet das coisas, e no parágrafo seguinte também. E aí, ainda que você tenha falado alguma coisa sobre tecnologia 5G, você fugiu ao tema. Isso pode acontecer, especialmente quando o tema é muito extenso. O aluno ele não sabe interpretar e identificar, às vezes, ali qual é o tema daquela redação. Então você tem que ficar bem atento a isso aí. Você vai redigir sobre o tema. O tema é tecnologia 5G? Ótimo. O tema é o ensino à distância durante a pandemia da Covid-19. Cara, a ideia central é você falar de ensino à distância durante a pandemia da Covid-19. Sacou? Tem gente que vem e pega e fala só da pandemia da Covid-19 e começa a falar das consequências da pandemia da Covid-19. Isso não foi solicitado para você. O que foi solicitado foi para você falar do ensino à distância durante a pandemia da Covid-19. Você está entendendo? Como às vezes o aluno, se ele não treinar ali essa interpretação, se ele não treinar esse entendimento da proposta de tema, ele pode fugir ao tema, ainda que seja um aluno que já tenha elaborado algumas redações, já tenha ido bem em algumas redações. Então você tem que se ligar muito nisso aqui. Volta aqui para a tela, por favor. Fuga ao tema, você já entendeu. Eu peço para você falar sobre uma coisa, você fala sobre aquela coisa, mas você fala mais sobre outra coisa. Aí, cara, é nota 0. Existem outros aspectos aqui que igualmente podem desclassificar o candidato, né? Podem desclassificar o candidato na prova discursiva. Isso pode acontecer também com base em outros aspectos, mas esses aqui são os principais. Esses caras aqui que eu acabei de colocar, eles são os principais, beleza? Então você fica atento. Respeito aos direitos humanos, isso é fundamental. O candidato será desclassificado se isso aí acontecer, né? Desrespeito aos direitos humanos.
O cara começa a falar, por exemplo, ali de violência contra as mulheres, e ele começa a desrespeitar algumas mulheres, por exemplo, ele começa a desrespeitar minorias, o tema é sobre indígenas, e ele começa a falar que indígenas, na verdade, são pessoas que são folgadas, elas esperam tudo ali na mão, isso não vai dar certo, você pode ser desclassificado desse texto, desse certame, se o seu texto desrespeitar os direitos humanos. Tranquilo? Isso aí é o mais importante. Professor, mas agora eu quero saber os tópicos de atualidades, eu quero que você me fale o que é mais importante para mim. Cara, dentro de atualidades, a banca pode cobrar tudo isso aqui, ó. Vou colocar em vermelho aqui para ficar melhor. Ó. Dentro de atualidades, a banca pode cobrar um tópico de segurança pública, pode falar, por exemplo, sobre a violência nas escolas, pode falar, por exemplo, sobre esses atentados que nós tivemos aí, que tem como pano de fundo a instituição escolar, né? Mas a gente sabe que muitas vezes esse agressor, ele tem uma ligação direta com a escola, ele foi vítima de bullying ali naquela escola, mas no atentado que nós tivemos aí em Blumenau, você viu que aquele cidadão lá, ele não fazia parte daquela escola, não fez parte daquela creche, daquela escola lá, que chamava Bom Pastor. Então, em regra, tem uma relação direta aí com a escola, como a gente percebe, né? Embora no último atentado aí a gente não tenha presenciado isso. Ele pode pedir um assunto de segurança pública, ele pode pedir para você falar sobre transporte, sobre mobilidade urbana, por exemplo. Ele pode pedir para você falar de política. A banca FGV adora temáticas que envolvam política. Não é a nossa banca. A nossa banca não adora temas que envolvam política. A FGV costuma pedir, por exemplo, temas como o que você acha de um ministro do Supremo ser escolhido pelo presidente da República? Então ele se envolve diretamente com temáticas que envolvam política. Ele fala muito de corrupção na atualidade. A FGV adora esse tipo de coisa. A banca pode falar de economia, relação entre Brasil e China no contexto atual, relação econômica, por exemplo. Pode falar sobre sociedade, aí aqui envolve uma série de coisas. Todos os aspectos que dizem respeito ao comportamento humano, ao comportamento das sociedades. Pode pedir para você falar, por exemplo, de um assunto relacionado às crianças, aos adolescentes, às mulheres, pode falar de indígenas, pode falar da sociedade como um todo. A banca pode pedir para você falar de educação. E aí, para você falar de analfabetismo funcional, entre outros. Saúde, para você falar da pandemia da Covid-19, para você falar de vários aspectos que podem estar relacionados aqui ao contexto sanitário aí do Brasil. Cultura. A banca pode pedir para você falar, por exemplo, sobre a importância da leitura na vida das pessoas, a importância dos filmes, a importância do cinema, do teatro, coisas relacionadas a isso. E tecnologia. A banca pode pedir para você falar sobre a automação de atividades nos bancos e a relação direta com desemprego. Pode pedir para você falar de inteligência artificial aqui em tecnologia, tecnologia 5G, IDC, entre outros aspectos. Energia, especialmente as energias renováveis. Pode pedir ainda para você falar sobre relações internacionais. Relações internacionais, isso aqui está muito mais para o CESP. O CESP é a banca que adora assuntos de geopolítica. É o CESP quem adora esse tipo de coisa. Desenvolvimento sustentável e ecologia. Tem tudo a ver, né, cara? Quando a gente fala de meio ambiente. Então aqui eu estou me referindo a meio ambiente. É um tema campeão, é um tópico campeão de prova, o meio ambiente. E suas inter-relações e suas vinculações históricas. Lembra que eu falei que ela pode pedir alguma coisa relacionada ao histórico daquele assunto? Ela não vai pedir só algo que tenha a ver aí com este ano, ou seja, o ano de 2023. Ela pode pedir algo de 2022, 2021, ou até mesmo ela fazer uma ligação histórica com um tema que seja atual e um tema do passado. Ela pode fazer isso. Então não quer dizer que ele só vai pedir uma coisa de agora. Tranquilo? Dixon, entendi. Você falou de FGV, falou de CESP, eu quero saber da minha banca. Então vamos lá. Atualidades, tópicos mais relevantes para a nossa prova. Banco do Brasil, Banca Sesgran Rio. Então eu tenho aqui, ó. Prova discursiva do Banco do Brasil. Quais são os tópicos mais relevantes de atualidades, conforme o perfil da nossa banca.
Sesgran-Hill. O que eu tenho aqui, cara? Eu tenho aqui, basicamente, diante daqueles assuntos todos, aqueles tópicos que nós vimos, a gente tem basicamente 3 caras que são muito importantes. Aqui, sociedade. Cara, aqui dentro de sociedade, a banca pode pedir uma infinidade de coisas, mas para nossa banca isso aqui é muito importante. Quando eu falo de sociedade, a banca atrela muito isso aqui ao comportamento da sociedade. Comportamento dos seres humanos. Pode pedir para você falar de consumismo, por exemplo. Pode pedir para você falar da importância aí do estudo na vida das pessoas. Pode pedir para você falar sobre uma série de coisas, inclusive assuntos mais reflexivos. A banca ainda pode pedir para você falar, aqui, né, a Sesgran-Hill, ela adora temas relacionados também à governança corporativa. Aí aqui assuntos que digam respeito aí à administração das empresas públicas, né, especialmente, tem tudo a ver com isso aqui, cara. Então, quando eu falo de governança, eu estou falando aqui alguma coisa relacionada à administração das corporações. A nossa banca gosta bastante disso. É por isso que você vai pegar alguns dos assuntos lá que eu coloquei. Você tem lá gestão de pessoas, por exemplo. Você tem lá gestão de conhecimento, por exemplo. Você tem várias coisas relacionadas à governança que você pode pedir, entre outras coisas. Bacana? Deixa eu colocar aqui para você não se confundir depois, quando você pegar o material. Gestão de pessoas, entre outras coisas. Por fim, a banca pode pedir para você falar, por fim não, eu vou apresentar mais 2 coisas aqui. Tecnologia. Aí nem preciso te falar, eu já citei vários aqui, a minha relação lá tem inúmeros temas relacionados à tecnologia, para você falar da terceira geração de bancos ou dos bancos 3.0, para você falar de banco digital e a diferença entre o banco digital e o banco digitalizado, e por aí vai. E aqui meio ambiente, cara. Meio ambiente, porque isso tem a ver diretamente com a governança, tem a ver diretamente com responsabilidade social. Por isso que eu penso que estes aqui são os principais tópicos para você estudar. Comportamento dos seres humanos envolve muita coisa. Gestão de governança também, que envolve gestão de conhecimento, gestão de pessoas, gestão das organizações, planejamento estratégico, entre outras coisas, também envolve bastante coisa. Agora aqui, em tecnologia e meio ambiente, tem como você cercar bastante a nossa banca. Tem como você cercar muito porque há assuntos aí bem atuais, como o uso da inteligência artificial. Eu acho que são temas bem relevantes para a gente. Mas aqui a Sesgran-Hill costuma gostar desse tipo de tema para as provas do Banco do Brasil. Então isso aqui tem a ver com o perfil da nossa banca, com o que ela já fez em concursos anteriores, de vários órgãos, especialmente de órgãos como o nosso, beleza? Banco do Brasil. Critérios de avaliação da prova discursiva. Isso aqui também é muito importante para você. Muito, mas muito mesmo. Vamos colocar aqui isso aqui de vermelho. Não, azul. Azul vai ser melhor. Se liga aí, olha só. Adequação ao tema... São 5 critérios, como você está percebendo aqui, ó. Eu tenho 5 critérios. Dixon, fala para mim rapidamente isso aí, porque eu não tenho tanto interesse. Cara, eu vou te falar que você precisa saber isso aqui, porque isso aqui diz respeito às regras do jogo. Quando você conhece as regras do jogo, fica muito mais fácil de você jogar. Às vezes o aluno acha que ele tem que ter os melhores argumentos do mundo. Não, na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes é você fazer ali o que a banca quer, é você seguir os parâmetros que a banca quer, é você fazer literalmente, elaborar o seu texto de acordo com o que a banca deseja. Se você conhece esses critérios aqui, fica tudo muito mais fácil. Quando eu me refiro à adequação do tema proposto, eu estou falando aqui o seguinte, que eu vou corrigir a sua prova se você adequar o seu texto àquilo que eu solicitei no tema. Ah, entendi. Isso diz respeito a uma abordagem na íntegra. Isso diz respeito a uma abordagem aqui
na íntegra relacionado a tudo que foi solicitado no enunciado. Tudo aquilo que foi solicitado no enunciado, você deve, de fato, tratar no seu texto, abordar no seu texto. Dixon, me dá um exemplo aí para ficar mais fácil. Se liga. Se no tema da redação, a banca pede para você, por exemplo, tema, causas e consequências da violência nas escolas. Se liga. Eu pedi causas e consequências da violência nas escolas. No seu texto, no texto de determinado indivíduo, ele só aborda causas da violência na escola. E ele não aborda as consequências. Ele não abordou consequências. Aí, você só atendeu a uma parte do que foi pedido. Se essa redação aqui, ela vale 100 pontos e ela tem aí 20 de adequação ao tema proposto, e você traz ótimas causas, você só pode tirar 50% dessa adequação do tema proposto. É o máximo que você pode chegar. Você está entendendo? Se eu venho e peço para você falar sobre pontos positivos e negativos da tecnologia 5G e você só traz para mim pontos positivos, você só vai alcançar no máximo 50%, e isso se você de fato trouxer bons argumentos aqui relacionados aos pontos positivos. Você tem que abordar na íntegra o que foi solicitado para você. Isso quer dizer que você tem que trazer causas e consequências da violência nas escolas. Não serve uma, são pelo menos duas causas. Não serve uma consequência, são pelo menos duas consequências. Interprete para você arrebentar. Cara, isso aqui é um pote de ouro. Isso aqui é um pote de ouro se você sabe isso aqui. Tudo depende da sua interpretação. Dá uma olhada aqui para mim. Eu tenho aqui, na verdade, olha aqui para o material. Adequação ao tipo de texto solicitado. Lembra que eu falei que o tipo de texto é uma dissertação? Quando eu falo adequação ao tipo de texto solicitado, eu já tinha falado para você que isso aqui, ó, quando é uma dissertação argumentativa, você tem que se ligar na estrutura, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão, de parágrafos, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão, e você tem que se ligar na estética do seu texto, na apresentação do seu texto, respeito às margens, parágrafo, rasura, legibilidade. Sacou? Tudo isso está aqui, ó. Tá aqui, ó. Estrutura de texto dissertativo argumentativo, divisão em parágrafos, uso da pessoa verbal apropriada. Qual que é a pessoa verbal? Vou falar para você daqui a pouco. Tópico, parâmetro 3, coesão. Aí são os elementos conectores, cara. É a união das partes do seu texto. Eu me refiro aqui a preposições, a artigos, a pronomes, a conjunções que você vai usar para ligar as partes do seu texto. Ligar uma oração a outra, um parágrafo a outro, uma oração a outra. Isso aqui é muito importante. Eu trouxe uma tabela enorme de elementos conectores e vai facilitar a sua vida. Então, use muito, muito a coesão. Faça uso de diferentes elementos de conexão nessa prova para você ganhar uma boa nota aqui. Sabe por quê? Porque a parte argumentativa, você não precisa se preocupar também tanto. Tem gente que fica doido, mas a parte argumentativa, ela está aqui, nesses 20 pontos, e ela está aqui, ó, conteúdo, aqui. Isso quer dizer que são só 40 pontos, cara, para conteúdo. Não é a parte mais importante. Não é. Você vai ver que eu tenho 20 pontos para adequação do tema proposto, mais 20 aqui para apresentação e estrutura, mais 20 para os elementos de conexão e a boa coesão, a boa ligação entre as partes do texto. Eu tenho aqui para gramática 20 e tenho aqui de argumentos, seleção de argumentos, mais 20 pontos. Sacou? Então faz o que eu estou te falando que você vai arrebentar, vai fazer uma redação rápida e não precisa ter os melhores argumentos, embora você tenha de ter aqui argumentos suficientes para alcançar pelo menos 70 pontos. Não quer dizer que você vai trazer qualquer coisa, mas quer dizer aqui que, independentemente de alguns argumentos que você utilize, você vai conseguir uma boa nota, desde que você traga aqui o mínimo de argumentos, um mínimo. Você vai ter aqui também a questão da gramática, olha só, 20 pontos para gramática. Aí aqui, cara, eu estou me referindo à ortografia das palavras, eu me refiro aqui ainda ao paralelismo, à pontuação, tem a ver também com
a coesão, a coerência, diz respeito ainda à acentuação, propriedade vocabular, todos os aspectos que envolvem a gramática. E por último aqui o conteúdo. Quando eu falo de conteúdo, ó, enquanto aqui é atender a tudo que eu solicitei lá no enunciado, aqui quando eu falo de conteúdo eu falo de argumentos. Eu falo dos argumentos que você separou, que você selecionou e a relação de coerência que você estabeleceu entre estes argumentos. Eles são claros, há uma sequência lógica que eles todos estão pertinentes ao tema que foi proposto para você, todos eles têm a ver com o tema. É isso, ó. Eu tenho 20 pontos para isso aqui e 20 pontos para isso aqui. Então a argumentação aqui vale no máximo 40 pontos, né? Aqui o atendimento ao que a banca pediu, então vale no máximo 40 pontos. Você se ligou? É importante você saber aquilo ali, muito importante. Dentro de apresentação, que está com estrutura e vale 20 pontos, eu vou falar aqui para você o que você precisa saber. Você tem a folha de redação lá, aí você tem aqui uma margem esquerda, quando você está olhando aí para a folha, e uma margem direita. Margem esquerda e margem direita. Ambas devem ser respeitadas. Respeitar a margem quer dizer que você tem de vir o mais próximo possível dessa margem direita aqui, ó. Você vem o mais próximo possível. Como eu fiz aqui na linha 1, tá vendo aqui, ó? Como eu fiz aqui. Coube tudo aqui, você fez um ponto final e vai continuar no mesmo parágrafo. Aqui você cola praticamente aqui na margem esquerda e continua. Dixon, quando eu vou fazer o recuo inicial? Esse recuo inicial aqui, ó, daqui até aqui, você vai fazer toda vez que você iniciar um parágrafo. Toda vez que você iniciar um parágrafo, você vai fazer esse recuo inicial. Então eu vou começar aqui o parágrafo, né? Ainda sobre o assunto, vale destacar que a pandemia do novo coronavírus, aí você vai lá e continua a fazer o seu texto. Você só faz esse espaçamento, esse recuo aqui, quando você for iniciar um parágrafo. Quantas vezes você vai fazer isso aqui? Ou 4 ou 5 vezes. 4 ou 5 vezes. Isso quer dizer que sua prova vai ter, sua redação vai ter 4 ou 5 parágrafos. Nem mais nem menos que isso. Ah, eu quero fazer com 2 parágrafos. Não é para fazer. Quero fazer com 3. Não pode. Ou com 4 ou com 5. Por quê? Para textos de 30 linhas, o adequado, de fato, né, o adequado, são 4 ou 5 parágrafos. Bacana? Então eu só faço esse recuo quando eu vou iniciar. Esse recuo, ele tem mais ou menos 2,5 centímetros. Pode ter um pouco mais, um pouco menos. Tranquilo? Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não tem problema. Não tem problema. Mas você vai ver que ele tem que ter mais ou menos esse espaçamento aí. Entendi, Dixon. Agora, se não couber, como aqui na primeira linha, a palavra inteira, eu tiver de separar a palavra, o que eu faço? Uai, separa. Dá uma olhada aqui na linha 2. Se liga aí na linha 2. Ó. Na linha 2, eu tenho, vou colocar em azul aqui, que fica melhor. Na linha 2, eu tenho aqui a separação de uma palavra. Consumo. O que vai reger a separação de palavras aqui na apresentação? A gramática. A gramática diz que eu posso separar consumo assim? Sim. Por quê? Para separar consumo, eu faço em 3 sílabas. Consumo. Tá vendo aí? Então eu posso separar em qualquer uma dessas sílabas. Qualquer uma dessas sílabas aí. Na linha 3, tá vendo aqui, ó? Certa. Certa. Foi separado assim, tá correto? Tá correto, eu posso fazê-lo. Por quê? Porque a gramática determina que eu posso separar esta palavra desse jeito. Agora se liga aqui. Eu tenho aqui, ó, Brasil separado dessa forma, tá certo? Não. Eu fiz isso aqui para você ver que não está correto. Todavia, na linha 7, eu tenho o Brasil separado corretamente, porque a gramática diz que eu posso fazer a separação desse jeito aqui, ó, Brasil. Dixon, traço separador, ele tem de ser na linha, na mesma linha da palavra, ou ele pode ser na linha de baixo? Pessoal, as duas coisas aqui estão corretas, olha. Brasil separado com um traço aqui, ó, e contraditório separado com traço abaixo. As duas coisas você pode utilizar.
Ah, eu comecei a usar o traço na mesma linha. Eu tenho que fazer todo o texto utilizando traço na mesma linha? Não, você não precisa. Você pode usar o texto na mesma linha, como eu fiz aqui na linha 7, e já na linha 8 você pode partir pro traço na linha de baixo. Tá vendo aí? As duas coisas estão corretas. Professor, e se eu, por acaso, estou separando a palavra Brasil e eu fiz da seguinte forma, olha só. Bra... E aí ficou um espacinho. Você tá vendo que ficou um espacinho aqui? Eu posso ter esse espaço e separar a palavra Brasil assim? Posso deixar esse espaço aqui, ó? Ou eu tenho de colar? Ou eu tenho de colar a palavra na margem? Não, pessoal, isso aqui está certo. Não tem problema. Então aqui, ó, ok. Isso aqui está ok. Não tem problema se você deixar esse espaço. Por quê? Porque esse espaço não é suficiente para caber a sílaba zil. Vai caber a sílaba zil aqui? Não. Então a regra é a seguinte, você vem o mais próximo possível da margem direita. Dá para colocar uma sílaba ali? Você coloca. Não cabe uma sílaba ali. Você separa a palavra com traço e vem com o restante da palavra para lá. Entendi, Dixon. Mas e se por acaso eu faço isso aqui, ó? O Brás... Aí agora não dá para separar porque tá errado se eu separar desse jeito. O que você vai fazer? Você vai rasurar a palavra, olha. Eu rasuro com traço horizontal no meio da palavra. Brasil, ó, rasurei, tá vendo? É isso aí que você vai fazer. Isso aqui não tira pontos. Se você fizer desse jeito, a Sesgran Hill não vai tirar pontos. E aí você vem para cá, ó, vem para cá e escreve a palavra Brasil. Você se ligou? É isso aí que você vai fazer. Pode fazer isso quantas vezes? Várias vezes no texto. A gente nem tem uma marcação específica. Você pode rasurar 20, 25 palavras. A banca não vai tirar pontos de apresentação. Aí, mais do que isso, pode ser que a banca tire pontos. Então, você pode rasurar pra caramba. Eu quero rasurar uma linha inteira. Eu posso? Pode. Pode sim. Vou te mostrar como é que você vai fazer. Se você precisar rasurar uma linha inteira, ó, aqui tem uma rasura, ó. Se liga aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu trocar de cor. Isso aqui é importante, tem gente que tem dúvida nisso e, cara, vale 20 pontos essa história aqui. País, está rasurado. Então, você percebe que o que vem antes dessa rasura combina muito bem com aquilo que vem depois. Ó, isso aqui conecta com isso aqui. O mundo não será o mesmo após a Covid-19. Opa, legal. Então, se a palavra rasurada está lá, rasurada da forma correta, como você viu, olha a forma correta aqui, ó. E a plena coesão, a plena conexão entre as informações que vêm antes da rasura e as que vêm depois, mais responsáveis do ponto de vista social. Ótimo, tá tudo certinho. Isso aqui não vai tirar pontos, isso aqui, tá tudo correto, ó. Isso aqui, tudo correto. Mas se eu precisar rasurar duas palavras, uma à frente da outra, o que eu vou fazer, Dixon? Se liga aí, olha só. Eu preciso rasurar palavras, ó. Tá vendo? Posso rasurar desse jeito aí. Ah, mas eu quero rasurar uma linha inteira. É isso aqui, ó. Posso rasurar palavra por palavra ou posso rasurar desse jeito aí, ó, continuamente, como você viu. Posso rasurar uma linha inteira? Pode. Mas esta linha aqui não entra na contagem de linha efetivamente escrita. A gente fala que ela é uma linha não escrita. Então, se você tem de fazer pelo menos 25 linhas, essa linha não vai entrar na contagem. Se ligou? Olha o traço translinhador, ó. Certo, certo, certo. Pode ser na mesma linha, pode ser na linha de baixo, não tem problema algum. Aqui eu falo como rasurar, já expliquei para você, traço horizontal ao meio, falo do traço separador ou translinhador, que pode ser na mesma linha ou na linha de baixo. Tranquilo? Agora, se você já tiver feito o texto, ó, se liga que isso aqui é uma exceção da exceção. Olha, isso aqui, ó. Você já fez todo o texto definitivo. Você fez todo o texto definitivo. E aí você percebeu que tem alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, você vai rasurar a palavra, né? O texto já está todo pronto, cara.
O texto ficou todo pronto. Você fez isso aqui, ó. O poder estabeleceu prazo para que os contribuintes... o texto já está prontinho e você viu que não era poder. Você se enganou. É o governo, ou o governador, sei lá. O governo estabeleceu prazo. Somente neste caso você vai fazer isso. Isso é uma exceção. Não é para sair falando, o Dixon falou para eu rasurar e colocar acima. Não, eu falei para você rasurar e colocar à frente a palavra. Mas se por acaso você já fez o texto todo e percebeu que há um erro, não deixe nada errado no texto. Você rasura e coloca acima. Ainda que a banca tire ponto, é melhor que ela tire este ponto aqui deste jeito, que vai ser um erro de grafia, do que faltar coerência ao seu texto. Que aí você vai perder aqui, ó. Você vai perder mais pontos, que é nesse critério de correção aqui, ó. Capacidade de relacionar de forma coerente, de forma lógica, os argumentos. E aí, meu amigo, aqui já vem na voadora. Aqui a banca já vai tirar logo 2,5 de cada erro que você tiver, mais ou menos. Se você erra só nesse aspecto aqui, ó, conforme eu coloquei aqui, se a banca for tirar algum ponto disso aqui, ela vai tirar provavelmente ela vai tirar ali cerca de 0,30, 0,25, talvez 0,50, alguma coisa assim. Beleza? No máximo, no máximo. E se ela tirar pontos, há examinadores que consideram isso aqui correto que eu fiz. Mas pode ser que o examinador tire ponto. A maioria, na verdade, não gosta disso. A maioria das bancas vão tirar ponto, mas mesmo que ela tire ponto, é preferível que você faça isso do que você deixar sem coerência. Olha como é que vai ficar. O poder estabeleceu prazo para... O poder? Que poder? Né? Não tem lógica isso. O poder? Que poder? Né? O poder judiciário, o poder executivo, né? Não tem lógica. Então você vai lá e coloca o governo, ou o poder executivo, se você quiser dizer isso, né? Se liga, o que é considerado uma linha efetivamente escrita? O que vai ser considerado uma linha efetivamente escrita? Cara, isso aqui depende de banca. Para Sesgran Rio, no mínimo uma palavra inteira na linha. No mínimo uma palavra inteira na linha. Olha, isso aqui é uma linha efetivamente escrita? É. Por quê? Porque tem a palavra gestão inteirinha aqui. Aqui eu tenho a presença de uma conjunção, de outra conjunção, de outra preposição, na verdade uma preposição aqui com, e aqui eu tenho um artigo. Tá vendo? Então aqui eu tenho uma conjunção adversativa, eu tenho aqui uma preposição e tenho aqui um artigo. Nós temos aí então elementos que não são consideradas palavras aqui em termos de linha. Então a gente não considera palavra preposições, artigos e conjunções. Aqui a gente considera gestão. Gestão é uma palavra inteira. Se eu tenho uma palavra inteira na linha, essa linha é considerada uma linha efetivamente escrita. Agora essa linha 9, pessoal, para Sesgran Rio não é. Isso aqui é uma linha não escrita. Por quê? Porque só tem uma parte da palavra. Parte da palavra. Se ligou? Depois você assiste essa aula, ela vai ficar disponível para você. A gente vai disponibilizar a aula gravada amanhã. Aí na plataforma você pode assistir quantas vezes você quiser. Então eu vou chegando junto aqui porque eu tenho que ir para as partes mais importantes, que é a gente escrever. Tranquilo? Deixa eu ver o horário aqui, aproveitar para tomar uma água. Tá tudo tranquilo aí, André? Ótimo. Bacana, já tomei uma água, tô hidratado. Mesmo chovendo aqui no DF, você sabe que é quente pra caramba. E, na verdade, é seco, né? Muito seco. Vamos falar de letra aí agora. Dúvida muito comum dos alunos. Eu quero saber o que eu faço com a minha letra. Minha letra é feia. A letra pode ser feia? Claro, desde que ela seja legível. A letra tem de ser legível. O que é uma letra legível? É aquela letra que você pega o texto, passa para uma pessoa que não conhece a sua letra. Não adianta passar para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para o seu filho, que conhecem a sua letra, que já leem aí as redações que você faz, já leem esse monte de coisa que você escreve. Você é quase um escritor, né? Você é quase um Paulo Coelho.
E aí essas pessoas já conhecem a tua letra. Passa para uma pessoa que não conhece a tua letra. Se ela tiver dificuldade de ler ali, a sua letra não vai ser legível. Se ela parar toda hora, se ela interromper toda hora a leitura, aquela letra não vai ser uma letra legível. Eu posso utilizar tanto a letra cursiva quanto a letra de forma. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Letra cursiva ou letra de forma. As duas formas. Beleza? Letra cursiva. Olha, você pode utilizar isso aqui, ó. A Covid-19. Pessoal, Covid-19 é a doença, por isso que se fala a Covid-19, desse jeito aqui, ó. A Covid-19, aí você continua a fazer o seu texto. Agora, se você quiser usar a letra de forma, a Covid-19, beleza? É isso aí. Pode tanto a letra cursiva quanto a letra de forma. A letra legível, ótimo, é isso aí. Elementos importantes independentemente do seu tipo de letra. Se você escreve em letra de forma ou letra cursiva, o importante é isso aqui, cara, ó. São os erros que eu mais marco em prova discursiva em termos de letra. É a pessoa que não diferencia maiúsculas de minúsculas. Dá uma olhada, ela vai começar um parágrafo e aí o correto seria isso aqui, ó. No atual contexto. Olha a diferença. Ela faz isso aqui, ó. No atual contexto, o N, cara, é praticamente do mesmo tamanho das outras letras. Tá vendo? Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Não dá. Esse N aqui não dá. Por quê? Porque esse N, ele parece um N minúsculo. Então você tem que diferenciar muito, cara, as letras maiúsculas das minúsculas. Fica ligado, você vai falar Brasil, coloca o B maior do que os outros e sempre em caixa alta. Não dá para fazer isso aqui, ó. Botar o B do mesmo tamanho que as outras lá. Não, não dá. Ah, mas ele tá em caixa alta. Sim, mas ele tem que ser maior do que os outros. Tem que ser maior. Tranquilo? Esse N aqui também errou. Não dá. Você vai diferenciar também, cara. São várias letras, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Alguns exemplos. Tem gente que vai, por exemplo, grafar a palavra aonde. E aí vai lá e faz isso aqui, ó. Pô, mas peraí. Aonde desse jeito? Não dá. Faz isso aqui, ó. Diferencia. Caso contrário, a banca vai chegar lá e vai falar, pô, isso aqui não tá certo não, cara. Isso aqui não tá certo. Então diferencia bem o A do O. Diferencia bem também o E do I. São os erros que eu mais marco. Dá uma olhada aqui, ó. Objetivo. Oh, não dá. É desse jeito aqui, ó. Olha a diferença. Aqui, ó. Isso aqui tá claro, ó. Agora aqui não dá. Aqui não dá. Isso aqui não dá. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Beleza? O E tem que ser E. Não dá para ele ser mais ou menos um I. E aí o Q e o G às vezes ficam muito parecidos. O aluno vem lá e ele coloca assim, grave. Aí ele faz isso aqui, ó, grave. Ah, não dá. O G é desse jeito aqui, ó. Isso aqui não vai passar. Beleza? Então fique atento a isso. A mesma coisa para o tio e para a cedilha. Olha só. Deixa eu te falar aqui de tio e de cedilha. A palavra ação. Ah, tem dúvida aqui no celular? O André tá me falando aqui. Deixa eu aproveitar aqui para ver no chat. Pode misturar cursiva com letra de forma? Ah, pode sim, eu vou explicar agora, já vou falar. Tá aqui, ó. Não sei se você viu aqui, ó. Pode misturar. Aqui, ó. Já vou chegar lá. Pode deixar que eu vou falar sobre isso. Mas pode, já respondendo em tua pergunta. Eu tô aqui ainda, ó. Grafar corretamente o tio e o cedilha. Ação, se liga. Se você tem dúvida, entenda que o tio é isso aqui, ó. Isso aqui é o tio. Beleza? Enquanto cedilha é isso aqui, ó. É como se fosse um S. E o tio é como se fosse um N ali, né? Mais ou menos isso. Ah, mas eu não faço assim. Eu faço assim, ó. Eu faço assim. Pode? Pode.
Mas aí tem um cara que ele é o ninja, né? O aluno ninja, ele fala, eu já vou fazer ali o O, eu já emendo e faço ali um tio. Diga que eu tô rindo. Mas eu tô rindo é de nervoso, porque eu faço isso aí. Isso aí tá errado? Tá. E aí tem um aluno que é o John Wick, cara. O John Wick é foda. O John Wick, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. O John Wick é aquele cara, né? André, conhece o John Wick, André? Já assistiu? O André falou ali que conhece. Todo mundo conhece o John Wick. John Wick é o cara que mexeram com o cachorrinho dele. No filme 1, mataram o cachorrinho do John Wick. Ele tá há 3 filmes matando todo mundo. 4, né? Já tá no 4 agora, né? Teve o 3 que era o Parabellum, lançaram o 4 agora. Já lançou no Brasil também? Já. E aí ele tá 4 filmes matando todo mundo. Se você achava que a Luísa Mel gostava de animais, é porque você não conheceu o John Wick. O John Wick tá matando geral por causa de um cachorrinho, né? É muito importante, evidentemente. Mas ele matou o mundo inteiro, cara. E o John Wick é aquele cara que não morre. Ele não morre. Não, tinha o Neo, que também foi estrelado aí pelo um dos filmes, né, que o Keanu Reeves fez. Tinha o Neo lá no Matrix, que ele também era o cara que imortal, desviava das balas, né? É porque ele não conheceu o John Wick. O John Wick é pior ainda. E aí tem um aluno que ele acha que é o John Wick, né? Volta pra cá. Olha lá. Tem um aluno que ele acha que é o John Wick. Aí ele fala, deixa comigo. Quando o cara fala, deixa comigo, você já sabe. Ele fala, ó, eu já vou fazer o O, já emendo o tio e o cedilha. Porra. Aí não dá. Vou colocar aqui, ó. John Wick. Do português, João Wick. E aqui é o ninja. O aluno ninja. Aqui N de ninja. Tranquilo? O aluno N de ninja ali. Ação, cara. O único que tá certo é isso aqui, ó. É o único que tá certo. Esses dois caras aqui estão errados. Então não inventa moda. Não inventa moda. Isso aqui também tá certo. Claro, né? Mas não precisa ser bonitão igual o Dixon fez aqui. Ah, minha letra não é bonita. Relaxa, relaxa. Fica suave aí que vai dar para você arrebentar na prova se você fizer isso aqui. A última coisa, pode misturar os tipos de letra, mas com algumas ressalvas. Pode, pode. Pode misturar. Deixa eu ver quantas horas aqui. 8h10. Ah, a gente está no tempo legal. Então vou falar mais tranquilo disso aqui. Pode misturar os dois tipos de letra. Mas atenção. Olha. Pode. Você pode fazer isso aqui, ó. Objetivo, tá vendo, ó? Tô escrevendo em cursiva e emendei um B aqui de forma. Tem algum problema? Nenhum problema. Eu vou escrever aqui, por exemplo, a palavra Brasil. E aí, tem gente que vem e faz isso aqui, ó. Brasil. Se liga no R que foi usado. Foi um R de forma. Tem algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Eu vou iniciar um parágrafo. Atualmente, usei o A de forma. Vou iniciar um parágrafo. Hoje, usei o H de forma. Tem algum problema? Nenhum problema. Eu vou escrever em letra de forma. Eu posso fazer isso aqui, Dixon? Em letra de forma. Considera-se. Tem gente que faz isso aqui, dá para acreditar? Mas tudo isso aqui pode, ó. Tudo isso aqui pode. Tudo isso pode. Agora, não pode. Você não pode inventar moda. Você escreve 12 linhas em letra cursiva. Aí, a partir da 13ª linha, o aluno vai lá e escreve mais umas 17 linhas para dar 29. Aí podia ser 18, né? Podiam ser 18 linhas. Em letra de forma. Aí virou bagunça. Aí virou bagunça. Então, cara, inventar moda não pode. Não pode. Isso aqui não pode. 12 linhas em cursiva e 17 linhas em letra de forma. Não dá. Isso aqui é uma marca identificadora. Ou então, você fazer isso aqui, ó.
você utilizar desse jeito aqui, ó. Você vai escrever determinada palavra lá, né? A Covid, aí você começou com letra de forma. Vamos colocar assim, ó. A Covid se apresentou, aí você começa aí o resto você escreve em letra cursiva. Metade da palavra vai em letra de forma e a outra metade em letra cursiva. Olha, aqui eu tenho letra de forma e aqui eu tenho letra cursiva. Desse jeito não dá. Isso aqui não pode. Eu não posso fazer essa mistura aqui, ó. Eu não posso fazer essa mistura aqui. Isso aqui não pode. Misturar ali metade da palavra com letra cursiva, metade de forma. Não, eu posso fazer isso aqui, ó. Misturar uma ou outra letra, como eu estou fazendo aqui. Tá vendo, ó? Não tem problema. Tudo isso aqui pode. Agora, nada disso aqui do outro lado pode. Tudo isso pode. Nada disso pode. Esclarecida aí a dúvida? Quem perguntou foi o Vitor? Não, foi a Érica. Esclarecida aí, Érica. Tranquilo? Então pode, mas há algumas ressalvas, né? Não pode inventar moda. Beleza? A Érica parece ser uma pessoa que não inventa moda. Tranquilo, obrigado. Isso aí. Falamos aqui de letra, muita coisa interessante. Vamos adiante. Dixon, fala para mim o que é uma letra legível. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha, eu escrevo assim, ó. Isso aqui é o Dixon escrevendo normalmente, tudo bonitinho, né? Com o tempo. Covid-19 representou um dos maiores desafios para a humanidade. Cara, super legível, tranquilo. E aí, eu quero saber se isso aqui tá legível, Dixon. Legível. Tá vendo aí, ó? Legível. Isso aqui. Tudo legível. Tudo aqui está ok. Ok. Tranquilo? Então a letra não precisa ser linda. Agora eu quero saber uma coisa que não é legível. Uma coisa que não é legível. Não, isso aqui não é legível. Isso aqui é não legível, enquanto isso aqui tudo é legível, tá tranquilo, sua letra não precisa ser bonita. Ótimo. Agora a gente vai falar da dissertação, que é o que você está querendo saber. Eu já tinha destacado para você que o texto dissertativo, ele é especificamente um texto que vai trazer ali ideias próprias do autor daquele texto, sobre um assunto específico que a banca vai instar lá para você. Isso quer dizer que a dissertação é um tema que é um texto que vai debater uma ideia, vai debater ali um determinado assunto por meio de argumentos. É isso que é o texto dissertativo. Esse é o tipo de texto mais exigido em concursos públicos, beleza? E é o que você vai ter diante de você lá. Deixa eu ver aqui. Se alguma palavra ultrapassar a margem, é eliminado? Não, ó, perguntaram aí. Se alguma palavra ultrapassar... Deixa eu voltar aqui, pessoal. Aqui, se liga. Olha. Você vai ultrapassar a margem aqui, ó. Você tá lá. O Brasil... mas ultrapassou só um pouquinho. Ultrapassou. O examinador ele vai vir aqui. Não tem nada a ver. Os fatores de eliminação eu já coloquei aqui, ó. Lembra, ó? Tá aqui, ó. Será desclassificado, será eliminado. Isso aqui, ó. Marca texto aqui. Vamos colocar isso aqui em azul.
Ó. Se eu não coloquei aquilo aqui é porque não vai te eliminar de jeito algum. Esses outros aspectos não vão te eliminar, tranquilo? O que o examinador vai fazer se você for além da margem, como neste caso aqui? Ele vai vir aqui e vai tirar ponto de ortografia. Ele vai lá em ortografia e tira um ponto, que é o mesmo ponto gramatical. Dixon, e se eu faço isso várias vezes no texto? Aí já é um problema mais grave. Se você vem fazendo isso aqui, ó, tem gente que faz isso, ó, deixa a perna do A ali. Errou do mesmo jeito. Se você faz isso de forma recorrente no texto, você apresentou isso várias vezes, o examinador vai tirar pontos aqui, ó, da apresentação do texto, ó. Tá vendo? Você fez uma vez só, a gente tira pontos aqui na ortografia, dentro de gramática. Dentro de gramática. Agora, você fez isso de uma forma recorrente, a gente percebeu que você não respeita as margens do texto. E aí a gente começa a tirar mais pontos. Você vai perder mais pontos aqui. Dependendo do que tiver acontecido, você pode perder 5, até 10 pontos. Depende. Tranquilo? Então, você não vai ser eliminado, você vai perder pontos. Evite isso aí. Evite esse tipo de coisa. Vamos lá. Características do texto dissertativo. Ah, mas eu sei muito de dissertação. Mas isso aqui, eu garanto que tem gente que está aí que não sabe. Ah, quem perguntou foi a Lilian, né? Já expliquei aí. Ótimo, valeu, Lilian. Se liga, ó, características. Esse texto ele é um texto simples e objetivo. Cara, simples aqui no seguinte sentido, ó, olha aqui para mim, por favor. Simples no seguinte sentido, quer dizer em termos de discurso, de palavras. Você não vai utilizar aqui palavras para fazer um discurso que vai impressionar o examinador. Palavras difíceis. Tem gente que vai redigir um texto, parece a música do Djavan. Né? Para que isso? Né? Para que isso? Uma música do Fagner, né? Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. O André gostou ali, o André gosta de Fagner, né, André? O André gostou ali, o André curtiu. Ele falou, pô, meus tempos bons aí, ó. O André frequenta muita balada aí em que Fagner tá arrebentando lá. E aí é o seguinte, cara. Não para de inventar moda. Não, eu vou colocar no meu texto a incolumidade das pessoas em face disso, daquilo. Não inventa moda. Não inventa moda. Use palavras aí que a gente utiliza no dia a dia, mas não aqui no coloquial, né? Não na linguagem falada. Você vai se comunicar aí de acordo com a forma padrão da escrita do meio acadêmico. É isso que você vai usar, mas não precisa fazer uso de palavras difíceis. Quanto mais simples for o seu texto, melhor. Então, nas palavras aqui, a gente não vai dificultar, a gente vai trazer argumentos precisos, mas a gente não vai ficar fazendo uso de palavras difíceis. Eu quero fechar a minha redação assim, ó, dessarte. Para quê? Porque eu sou advogado, eu quero impressionar. Para quê? Odiernamente. Para que isso, cara? Em vez de odiernamente, utilize um discurso atual. Atualmente, diariamente, aí sim. Aí sim. Em vez de dessarte, que significa desse estado da arte, você utiliza por fim, portanto, finalmente, logo, assim, diante do exposto. É isso que você vai fazer. Para de inventar moda. Então, não use palavras difíceis, isso aqui não vai impressionar o examinador. Ah, mas eu ouvi falar que tem que ter vocabulário. Isso não quer dizer que você vai usar palavras difíceis. Isso quer dizer que você pode usar palavras diferentes. Por exemplo, você está falando sobre o banco. Aí o banco, aí toda hora, o banco, o banco, o banco. Pô, vai lá e coloca a instituição bancária, a organização, a corporação. Tá entendendo? Se for um banco privado, a empresa, né? Faça uso de palavras diferentes. Tá falando sobre 5G, né? Essa tecnologia, para não falar 5G toda hora, essa tecnologia, tal mecanismo tecnológico, tal avanço da humanidade, você está entendendo? Use formas diferentes de você argumentar sobre uma mesma coisa, de você falar sobre uma mesma coisa. Tranquilo? Elementos referenciadores também são ótimos. Vou falar sobre internet, então, essa tecnologia, tal tecnologia, a web. Tranquilo? É sempre bom você fazer uso aí de palavras diferentes, mas não quer dizer que você não possa repetir a mesma palavra. Tem uma dúvida aqui? Vou ver. Não quer dizer que você não possa usar a mesma palavra no texto. Claro que você pode. A gente diz que, em regra, você pode utilizar a mesma palavra
3 vezes no mesmo parágrafo ali. Tranquilo? Até 3 vezes no mesmo parágrafo. A mesma palavra. Não dá para ficar toda hora usando a mesma palavra no mesmo parágrafo. No texto você pode usar, claro, a mesma palavra várias vezes, não tem problema, mas evite a repetição quando ela for desnecessária. Se há uma outra palavra para você usar, use a outra. Se você está usando lá na sua prova, no segundo parágrafo, vale destacar, você não vai utilizar no terceiro parágrafo, cabe destacar. Cabe observar, cabe salientar, cabe mencionar, cabe determinar, cabe esclarecer, cabe ressaltar, frisar. Ah, Dixon, agora sim. Eu já tenho 20 aqui conectores para usar na minha prova. Deixa eu dar uma olhada aqui na dúvida aí que mandaram. Se alguma palavra ultrapassar a margem eliminada, já respondi. Poderia falar sobre os repertórios coringas. Tem uma galera que usa a nomenclatura, né? Acho que isso aí está mais relacionado aos professores de vestibular, né? Repertórios coringas. A gente vai chegar na parte argumentativa e eu vou falar sobre isso. Aí, aqui em concursos públicos, o que a gente utiliza é a argumentação. Quais os melhores argumentos? Aí eu vou falar alguma coisa sobre isso quando a gente estiver falando ali de argumentação e desenvolvimento, tranquilo? É porque é muita coisa para falar, mas eu vou falar, sim, sobre algo que está relacionado a isso aí que você falou, sobre a argumentação. Volta para cá para a tela. Enquanto vocês olham aí para a tela, deixa eu tomar uma água aqui. André, quantas horas aí, por favor? Obrigado. Devidamente hidratado, vamos lá. Então, a nossa prova, o nosso texto é um texto simples e objetivo. Objetivo por quê? Porque ele vai direto ao ponto, ele não fica enrolando. Ah, quer dizer que eu não posso dar um exemplo de alguma coisa, trazer um fato? Claro que pode, com certeza. O que você não pode fazer é trazer coisas que não estejam relacionadas ao tema. Famoso encher linguiça, sacou? Não faça isso, vá direto ao ponto. Esse texto é um texto de ideias e opiniões. Aí tem muita gente que me pergunta, mas em prova de concurso eu não dou a minha opinião. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Olha aqui para mim. Olha só. Em prova de concurso público, você coloca a tua opinião sim. Agora, atenção, não pode ser qualquer opinião. Ah, eu tenho uma opinião aqui que é radical. Não vai colocar. A minha opinião é que se o tema for sobre segurança pública, eu vou falar que a gente tem que adotar a pena de morte. Cara, isso desrespeita os direitos humanos. Por quê? Porque o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proíbe penas cruéis. Na Constituição do Brasil, a gente já tem isso. Proíbe penas cruéis, pena de morte, pena de caráter perpétuo. Você está entendendo? Então você não pode trazer algo que seja radical ou que desrespeite os direitos humanos. Eu posso trazer a minha opinião? Sim, mas a sua opinião ela tem que ser dentro de um contexto lógico ali. Ah, mas eu acho que, por exemplo, eu vou falar sobre os atos de 8 de janeiro, em que várias pessoas foram lá e invadiram o Congresso Nacional, o STF, o Palácio do Planalto, e eu vou falar que essa rapaziada estava mais que certa mesmo. Não vai dar. Isso aqui em concurso público não dá. Ah, mas eu acho que eles estavam certos. Não vai dar. Por que não vai dar, Dixon? Porque esse mundo paralelo, cara, de desrespeito à lei, isso não existe aqui em concurso público. Isso não existe. Não há que se falar nisso. Não há que se falar, mas então só pode se posicionar de um jeito? Não. Você tem que sempre tomar cuidado em relação à lei, em relação a ilegalidades. Qualquer coisa que represente uma ilegalidade, que afronte a lei, jamais você pode opinar favoravelmente aquilo. Você não pode opinar. Por quê? Porque concurso público é outra história. A banca pode pedir a minha opinião? Ela não só pode, como ela vai fazê-lo. Mas você, ao colocar sua opinião, você não pode ser radical, não pode desrespeitar os direitos humanos. Então, bota isso na sua cabeça. Não inventa moda na hora que você estiver argumentando lá. Faz o básico. Professor, quero mais argumentos. Dá uma olhada no meu canal no YouTube. No meu canal no YouTube tem vários temas interessantes como tecnologia 5G, como inteligência artificial, a crise humanitária pela qual o povo indígena Yanomami passou e ainda passa, e entre vários outros que são interessantes para a gente. Trabalho escravo, vários temas que são do repertório
atual aí do repertório da Cesgran Rio. Então dá uma olhada lá, eu vou comentar alguma coisa aqui, mas bem rapidamente. É importante que você saiba que nessa lista de 25 temas, vários desses temas estão lá no meu canal, para você se aprofundar mais nesses assuntos e você saber como argumentar. Tudo que está lá você pode colocar daquele jeito que está lá. Você pode colocar daquele jeito que está lá. Você vai ver que é daquele jeito que você deve se posicionar, como eu acabei de mencionar aqui. Tranquilo? Então tome muito cuidado. Ah, professor, você está falando que eu vou colocar minha opinião. Em regra, a gente vai colocar opinião se a banca determinar o seu ponto de vista, ela solicitar o seu ponto de vista sobre um assunto que seja polêmico. Ah, um assunto polêmico eu tenho de me posicionar? Sim. Se a banca trouxer para você a questão da vacinação obrigatória. E aí, eu tenho de me posicionar? Sim. É importante que você se posicione favoravelmente ou contrariamente. Ah, mas se eu for contrário, a banca vai achar ruim? Não. Esse tema é um tema polêmico. Isso quer dizer que você pode se posicionar tanto a favor quanto contra, não tem problema. Agora, quando a gente fala de uma temática que possa, que seu posicionamento possa afrontar a lei, aí você tem que tomar muito cuidado. Então, Dixon, eu coloco lá a minha opinião, meu ponto de vista, mas eu posso colocar na prova. Eu acho, na minha redação, eu acho, eu penso, friso que o meio ambiente... Não, você não pode utilizar a primeira pessoa do singular. Eu nunca. Por quê? Porque o texto dissertativo tem uma característica, ele é um texto impessoal. Ah, mas você acabou de falar que eu boto a minha opinião, eu coloco o meu posicionamento lá. Isso quer dizer que ele é pessoal? Sim. Ele é pessoal em termos de argumentos que você vai colocar. Agora, em termos de pessoa verbal, pessoa gramatical, ele é impessoal. Você não pode colocar eu acho, eu penso na hora de redigir. A gente vai utilizar o quê? Terceira pessoa do singular, ressalta-se, constata-se, verifica-se, observa-se, ou primeira pessoa do plural. Notamos, constatamos, verificamos. Olha aqui na tela. Tá aqui, ó. Ou você vai de terceira pessoa do singular, ou de primeira pessoa do plural. E aí o que eu faço? Desse jeito aqui, ó. Você pode colocar isso aqui, ó. O Brasil em terceira pessoa do singular. Agora, a primeira pessoa do plural, você pode até falar nosso país, se você já mencionou o Brasil. Aí você vem aqui em terceira pessoa do singular, ressalta-se. Lá em determinado parágrafo, frisa-se. Nota-se. Em primeira pessoa do plural, ressaltamos. Olha a diferença. Frisamos. Não misture. Não misturar no mesmo texto. Escolheu uma pessoa verbal, vá com ela até o fim. O mais comum é a gente encontrar a terceira pessoa do singular nas provas de concurso público. É o mais comum. Tranquilo? Terceira pessoa do singular. Como você viu, eu te dei vários exemplos aí. Existem tipos de dissertação, mas eu já tinha destacado que a dissertação pro Banco do Brasil é uma dissertação argumentativa. Então tá aqui, ó. Para o Banco do Brasil. E aí a dissertação argumentativa é tudo que eu já falei para você. Que é um texto que, na verdade, ela quer comprovar o ponto de vista do autor. Ela quer validar ali uma opinião, um assunto por meio de argumentos, de ideias, de fatos. Beleza? Então é isso aí. Esse texto é dividido em parágrafos, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão do jeito que eu mostrei para vocês. Professor, me mostra aí modelos de dissertação? Se liga. Eu tenho exemplos aqui de provas que já foram exigidas pela banca Cesgran Rio para você entender o que é uma dissertação e conhecer o perfil da nossa banca. Você me falou que são temas de atualidades, então eu quero ver a cara da Cesgran Rio. Tá aí. Cara, você vai ter diante de você este cenário aqui, ó, este tipo de enunciado. Se liga aí, ó. Eu tenho lá um enunciado, ele vem com redação, aqui, ó. É o título desta prova, da prova discursiva que você vai fazer, que é de redação. E aí ele traz para você textos motivadores. Tudo isso aqui são os textos motivadores. E aí vou te falar que esses caras, olha, são vários. São vários. Ela deu
Um aqui, 2 aqui e 3 aqui. 3 textos motivadores para você. Aqui a banca veio e trouxe o comando. Isso aqui, ó, é o comando da prova. Na verdade, o comando está até aqui. Vou apagar aqui, porque o comando ele vem até aqui. E aqui, como você bem sabe, é a temática, o tema. O tema em si considerado, preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Pessoal, olha só o tema. Lembra que eu falei que essa banca gosta de comportamento humano? De sociedade? Aqui ele está falando da preservação do espaço público, né? O cidadão tem esse compromisso aí com a sua cidade, todos têm esse compromisso com a sua cidade. E aí a gente fala de tudo, todos os espaços públicos, eu me refiro às escolas públicas, eu me refiro aí a aquelas academias públicas, né, que são as academias populares que você vê aí, aqueles espaços que nós temos em alguns parques, como no Parque Olhos d'Água, na Asa Norte, no Parque de Taguatinga, no Parque da Cidade, Sara Kubitschek, por aí vai. Entre outros, né? Entre outros. Eu me refiro aqui às UPAs, eu me refiro aqui a todos os lugares públicos aí aos quais o cidadão tem acesso. E aí você percebe que este enunciado é padrão da Sesgran-Rio. A Sesgran-Rio vai fazer isso, essa prova foi aplicada para escriturário no ano de 2015, agente comercial, escriturário. Beleza? Aí a banca vem e fala para você, no desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar domínio da escrita padrão, isso aqui é a gramática, é atender às regras gramaticais, manter a abordagem nos limites da proposta, é aquilo que eu falei, você não pode sair do que foi pedido aqui para você. Redigir o texto de modo dissertativo argumentativo, ó, não serão aceitos textos narrativos nem poemas. Eu já expliquei para você o que é dissertação argumentativa. Demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. Tá vendo? Para defender seu ponto de vista. Tá vendo aí? A banca quer o seu ponto de vista. A banca quer isso de você. Você tá entendendo? Ainda que ela não tenha determinado claramente ali, ela quer o seu ponto de vista. O texto deverá ter entre 25 e 30 linhas. Ó, tá aqui a banca Sesgran-Rio até fala que é entre 25 e 30 linhas quando ela vai te dar o texto. Ela já determina isso aqui para você. E ela fala para você que você precisa do texto definitivo, a folha de texto definitiva, e que o rascunho, na verdade, você não precisa devolvê-lo, você não precisa nem fazê-lo, é facultativo a entrega dele, a feitura dele, a elaboração de rascunho. A redação não deve ser identificada por meio de assinatura ou qualquer outro sinal. Isso aqui também vai te eliminar, chama marca identificadora. Se você fizer qualquer coisa que não seja pedido para você identificar a sua redação. Ó, prova de 2015 aqui, e aqui eu tenho prova de 2018. Dixon, qual órgão? Adivinha? O nosso. O nosso órgão. Cara, a mesma cara. Você tá vendo aí? Nossa, fez até com perdão aí do silogismo, do trocadilho, né? Cara, a mesma cara. O mesmo tipo de enunciado. Se liga como a banca traz aqui vários textos motivadores. Olha, até aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o comando. Aqui eu tenho os textos motivadores. Aqui eu tenho o comando. Como você percebeu. E aqui eu tenho a temática. Isso aqui que importa para você. É o tema. Isso aqui é o mais importante, cara. Porque você deve redigir sobre o tema. Que motivação? Filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa? Lembra que eu falei que essa banca gosta de temas de governança? Governança corporativa? Lembra? Ah, digo, isso é por isso? É por isso. Você tem que falar de responsabilidade social. Responsabilidade social tem tudo a ver com isso. Então, eu tenho aqui sociedade ou comportamento humano, aqui eu tenho governança, e aqui na prova de 2021, a última prova aplicada pela nossa banca para o nosso órgão. Se liga, olha, eu tenho aqui textos motivadores.
Eu tenho aqui comando. E aqui eu tenho o tema da redação. O mais importante é isso aqui. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Opa, isso aqui envolve, de uma certa forma, um pouco de governança e tecnologia. Lembra que eu falei que tecnologia é muito importante, é uma coisa muito importante e que o Banco do Brasil gosta de pedir nas suas provas, né? A Sesgran-Rio gosta de pedir nas provas do Banco do Brasil. Então se liga que tudo isso aí é muito importante para você. Dixon, você falou aí um monte de coisa, mostrou o comando, mostrou o texto motivador, eu quero saber o que é importante aí ou não. Eu tenho alguns elementos da dissertação aqui que eu destaquei para você, os quais eu vou pontuar rapidamente. De início é importante a gente dizer que título, ele só é apresentado se ele for exigido. A nossa banca, a Sesgran-Rio, não costuma solicitar título. Eu sei que muita gente aí tem dúvida em relação a isso. Mas se a banca o fizer, se der na telha dela fazer isso, normalmente ela deixa uma linha lá para você colocar o título, você vai colocar o título com 3, 4 palavras no máximo nessa linha que a banca deixar lá para você. Isso acontece em bancas, às vezes como IBFC, bancas menores, tranquilo? Sesgran-Rio não costuma pedir o título da redação, mas ela vai deixar lá um espaço para você. O título é uma mera menção ao tema da redação, ele não pode ser igual ao tema, mas ele faz uma referência ao tema da redação. Tranquilo? E o tema, o que é? É o assunto que vai ser exigido na prova, é o assunto que vai ser cobrado. E aí a gente sabe que na nossa prova é um tema geral de atualidade e ele também pode ser reflexivo, que é um tema que leva você a refletir mais, né, a respeito das ideias, a respeito do seu comportamento, a respeito do seu posicionamento como cidadão, ou até mesmo como concurseiro. Tese. Muita gente confunde isso aqui. Enquanto o tema ele é o assunto a ser tratado, a tese, na verdade, é uma delimitação do assunto. É literalmente o seu ponto de vista sobre o assunto. Tem muita gente que se preocupa com a tese, porque vários professores passam isso. Você tem que se preocupar com a tese. Eu vou te falar para você não se preocupar. Eu já vou te dar um modelo de introdução aqui, em que a sua tese já vai ficar ali destacada para o examinador. Não precisa você apresentar introduções enormes, como eu vejo alguns professores fazendo. Não faça isso. Você vai fazer do jeito que eu falar aqui para você. Tranquilo? Comando. O que é o comando da redação? Eu já tinha te mostrado aqui. Ó. Olha lá, ó, comando. Tá vendo? Comando, ele vai estabelecer para você o tipo de texto que você vai produzir, o tema da redação e tópicos, se os tópicos forem cobrados. No nosso caso, a gente não tem tópicos. A nossa banca não traz tópicos, só o CESP que determina os tópicos. Então o comando ele vai trazer o tipo de texto e o tema da redação para a gente. E os argumentos é tudo aquilo que eu vou utilizar para validar lá a minha tese. E aí eu posso utilizar de raciocínios, fatos, estudos, dados estatísticos, citações, informações, elaborações ou conclusões que vão sustentar a minha ideia, comprovar a minha ideia ou a minha tese. Texto motivador. Tem muita gente que tem dúvida. Muita gente vai falar para mim, Dixon, eu quero saber se o texto motivador ele é um herói ou é um vilão. Cara, texto motivador, ele é muito bom. Texto motivador ele é muito bom. A nossa banca apresenta, na maioria das vezes, mais que um texto motivador. E aí o que você tem de saber? Você tem de saber que o texto motivador ele vai trazer ideias para te motivar. Essas ideias elas vão servir para instigar aí os seus conhecimentos sobre aquele assunto, as suas ideias sobre aquele assunto. Elas vão trazer referências sobre o texto. Um erro muito comum é o candidato achar que o texto motivador é o tema da redação. Não é. O texto motivador não é tema da redação.
Tem gente que pega uma ideia que está no texto motivador e começa a redigir só a ideia que está no texto motivador. Não é isso. Você tem que redigir sobre o tema. O tema da redação é o mais importante. O tema é o mais relevante. Você não tem que redigir sobre o texto motivador. Mas o que que eu faço? Eu quero que você encare desse jeito, ó. Os textos motivadores, eles vão trazer ideias importantes para você construir o seu texto. Eles são importantes para você construir o texto. Mas eu vou pedir para você não deve ser copiado na redação. Você não copiar trechos desse texto. Ah, mas eu quero reescrever, eu quero usar ideias, eu posso? Sim. Eu vou pedir para você pegar ideias, olha aqui para mim, ó. Olha aqui. Eu não gostaria que você pegasse lá informações do texto motivador do jeito que você as viu lá e fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu gostaria que você, na verdade, pegasse informações do texto motivador e melhorasse essas informações, partisse dessas informações do texto motivador. É isso que eu espero de você. Pega as informações do texto motivador e parte dessas informações, e parta dessas informações. Tente melhorar essas informações. Volta aqui para a tela. Então você só não pode, o André está trocando aqui o nosso slide aí, mas ótimo. Ah, tá. Então perceba o seguinte, eu posso usar informações do texto motivador? Posso, mas eu não posso copiar e colar. Eu posso pegar essas informações, melhorar, dar uma outra visão ali, partir daquelas ideias. Mas eu não posso copiar e colar, eu gosto de reescrever. Cuidado com isso, porque tem muita gente que vai reescrever e coloca as mesmas informações, só que por meio de outras palavras. Eu quero que você melhore as informações que estão no texto motivador, tranquilo? Por último, o parágrafo, que vai compor também o seu texto, a dissertação. Em regra, pessoal, a gente vai fazer textos com 4 ou 5 parágrafos. E cada parágrafo ele vai versar sobre um assunto diferente. Eu trouxe aqui para você o seguinte, olha. Eu tenho aqui 2 possibilidades conforme eu falei com vocês. Ou vocês vão fazer um texto com 4 parágrafos ou um texto com 5 parágrafos. Qual é a diferença? A diferença é que o texto com 4 parágrafos ele vai apresentar 2 parágrafos de desenvolvimento. Enquanto esse cara aqui vai apresentar 3 parágrafos de desenvolvimento. Essa é a diferença. Em termos de linhas, dá para você fazer mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é uma estimativa, uma introdução com umas 6 linhas aqui, no de 4 parágrafos, e no desenvolvimento você vai caprichar. Perceba que aqui no desenvolvimento a gente está apresentando, ó, 18 linhas, cara. Na conclusão dá para fechar com 6. Se a gente somar aqui, ó, 18 com 6, 24, 24 com 6, total de 30 linhas neste texto. Quando eu tenho um texto com 5 parágrafos, a gente vai ter parágrafos um pouco menores. A introdução vai ficar com umas 4 linhas. Aí no desenvolvimento, olha, esse com 7, esse com 6, esse com 7. Se a gente somar aqui, eu tenho 20 linhas nesses parágrafos de desenvolvimento. 20 linhas. Somando aí 7 com 6, 13, 13 com 7, 20. Então você está vendo que a gente dedica mais linhas ao desenvolvimento? Você deve priorizar o desenvolvimento. Ah, eu quero apresentar um texto com 5 parágrafos. Isso quer dizer que você vai ter 3 ali no desenvolvimento. Você vai ter que ter 3 ideias-chave ali para detalhar nesse desenvolvimento aí, desse texto com 5 parágrafos. Conclusão. 6 linhas aqui na conclusão. Deixa eu ver se está certo isso aqui. 6 e... Ah, deu certo. Aqui nós temos 30 linhas. Não precisava ter 30 exatamente. Você poderia fazer com 25, com 26, com 27, com 28, do jeito que a gente já combinou. Essa estrutura da dissertação, ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, eu sei o que é introdução. Tudo bem. Mas uma dúvida muito comum aqui é se você apresenta os tópicos da redação ou não. Você tem que saber que o que é obrigatório
aqui em uma introdução, é a apresentação do tema da redação de forma clara. Isso é obrigatório. E os tópicos? Caso os tópicos sejam apresentados. Então, a apresentação dos tópicos é facultativa. Os tópicos são facultativos na introdução. Eu posso fazer uma introdução sem os tópicos? Claro que pode. O que tem de ter é o tema da redação. Dixon, uma introdução serve para quê? Para apresentar o tema da redação. É para isso que ela serve. E o desenvolvimento? O desenvolvimento ele serve para a gente detalhar o tema da redação por meio de tópicos, por meio de assuntos relacionados a esse tema, por meio de argumentos. Entendi. É aqui no desenvolvimento que eu tenho o conteúdo, a argumentação. A argumentação está aqui. É aqui que a gente vai verificar a argumentação. Ah, mas todo mundo sabe disso, eu sei. Mas nem todo mundo sabia que na introdução os tópicos são facultativos. E na conclusão? Você tem que saber que a conclusão é o fechamento da redação, enquanto a introdução é a abertura do texto. Ótimo, mas o que eu vou fazer aqui na minha conclusão? Isso aí vai depender muito, mas normalmente a gente vai trazer uma proposta de solução. É uma medida que visa solucionar a problemática. Ah, mas pode ser que não seja uma solução? Sim. Às vezes as conclusões pedem só uma contribuição quando o tema é mais reflexivo ou um posicionamento quando o tema é polêmico. Legal? Então aqui está o suprassumo do que você precisa saber, o que deve conter em cada um desses parágrafos ali de desenvolvimento, de introdução e de conclusão. Agora, para a parte estrutural, ainda tem uma dica muito importante aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não. Eu tenho uma dica muito importante aqui para você. Isso aqui, cara, ainda que você tenha os melhores argumentos, se você não fizer isso aqui, não vai adiantar. Para você estruturar bem o seu texto, eu vou pedir para você elaborar um texto com 4 ou com 5 parágrafos, do jeito que a gente combinou. E cada parágrafo deve ter entre 4 e 10 linhas. Tranquilo? Não faça mais que 10 linhas por parágrafo, não faça menos que 4 linhas. Tipo um parágrafo com 3, ele fica muito vazio de argumentação. Então, cada parágrafo deve ter entre 4 e 10 linhas. Ah, os seus aí tem? Tem, ó, olha aqui. Todos aqui tem entre 4 e 10 linhas, tá vendo? Todos. Cada parágrafo você vai dividir em pelo menos 2 períodos por parágrafo, pelo menos 2 pontos finais em cada um dos parágrafos. Você vai evitar a repetição desnecessária de palavras e, se for possível, adote a ordem direta, sujeito, verbo, complemento. E tente, como eu falei, abordar um assunto diferente por parágrafo, com uma sequência lógica de informações. Tipo assim, ó, apresenta causas, depois você apresenta consequências de alguma coisa. Não apresenta as consequências antes das causas, tá vendo? Ficaria sem lógica. E por último, as soluções, ou solução. Aí sim, esse texto aqui ele vai ser um texto com sentido, com lógica, com sequência correta das informações. Primeiro, eu tenho aqui. Segundo, eu venho para cá. Terceiro, eu venho para isso aqui. Aí sim. Imagine um texto em que você começa apresentando as soluções para o problema. Não, você nem falou quais são as causas dos problemas. Professor, vamos começar a escrever? Bora. Se liga aí. Eu tenho esqueletos aqui de textos dissertativos para você. Trouxe 2. Esse cara aqui, ó, esse molde, esse modelo, esse esqueleto, como a galera gosta de chamar, ele contém 5 parágrafos. Ele já tem aqui uma introdução pronta para você, em que você vai colocar o tema da redação. E ele tem aqui, cadê? Você vai escolher aqui também, ó, da sociedade, das pessoas, da comunidade, da humanidade. Você vê o que fica melhor aí. Acerca do tema, 3 pontos merecem atenção especial. Aí vem, olha, o primeiro ponto diz respeito a isso. Você está vendo que tudo está bem conectado? Ainda sobre o assunto, vale atentar para o segundo ponto. Aqui tem 2 pontos. Tá vendo? Outro ponto que merece destaque, tudo está atrelado. Conforme foi discutido, nota-se, aí você tem aí um modelo de conclusão. E aqui eu já tenho
um esqueleto com 4 parágrafos. Esse aqui tem 4, ó. A diferença é que esse de 5, ele vai apresentar 3 parágrafos de desenvolvimento. Então tem os esqueletos aí para vocês treinarem, eu vou fazer uso aqui para vocês verem como é que é. Tranquilo? Conectores. Eu trouxe aqui um monte de elementos conectores da língua portuguesa. Se liga aí, ó. Dá uma olhada. Você quer um que indique prioridade, relevância em primeiro lugar, principalmente, primordialmente, sobretudo, especialmente. Aí você tem um monte. Se liga, um monte mesmo. Então é só você vir aí, ó, utilizar os verbos também, os verbos que eu mais uso. Frisar, ressaltar, salientar, caracterizar, destacar. Tem vários aí. Esses elementos eles são muito importantes para você conectar as informações. E aqui eu tenho formas para iniciar os parágrafos. Eu já te dei os esqueletos. Mas eu quero só formas para iniciar os parágrafos. Então, para iniciar o segundo, tem vários aqui. O terceiro, vários aqui. Ó. Então, perceba, ó, inicialmente, você está iniciando o debate no desenvolvimento. São formas para iniciar os parágrafos de desenvolvimento e de conclusão. Legal? Quarto parágrafo. Tem todas essas formas aqui. Mas, se você tiver aqui, se for o último parágrafo do seu texto, você pode iniciar o quarto desse jeito aí, ó, por fim. Eu vou fazer um texto com 5 parágrafos. Então você vem para cá, ó, você tem formas aqui para fechar o seu texto. Sendo assim, portanto, tendo em vista os aspectos abordados, tá vendo? Então tem muita coisa nesse material que é interessante. Para a gente praticar, dá uma olhada aí, ó. Eu tenho diferentes textos, como você está observando aí. Tá vendo? E aí eu vou começar por esse aqui. Ó, gestão do conhecimento como fator de competitividade nas organizações. Tá vendo aí? Gestão do conhecimento, muito importante também. Coloquei aí para você. Inovação como fator crucial para o desenvolvimento de um país. Vamos começar por esse cara aqui. Seguinte, eu tenho aí, como você está percebendo, o nosso texto. Tá vendo? O nosso enunciado. Se liga que eu tenho aqui texto motivador, a gente já vai fazer uma leitura do texto motivador e vai colocar em prática tudo aquilo que eu já fui explicando aí para você. Eu tenho aqui o comando. Eu tenho aqui o tema dessa redação. E aqui são os textos motivadores. Ou texto motivador, né? São 2. Texto motivador eu falei para você que ele é muito importante. Mas você tem de tomar cuidado para não escrever só sobre o texto motivador. O que vai reger a nossa prova é o tema da redação. O tema é o mais importante. É o item, o elemento mais importante. Dixon, o que eu vou fazer? É importante você ler o texto, é relevante você ler o texto e assinalar aquilo que for aí necessário, aquilo que for interessante para o debate. Dá uma olhada aí, ó. No mercado de trabalho, o termo inovação significa mudança de comportamento de produtores e consumidores. Opa, então já vi aqui que ele está falando de inovação. Significa mudança de comportamento de produtores e consumidores. É a exploração com sucesso de novas ideias, que para as empresas significa aumento de faturamento, acesso a novos mercados e aumento das margens de lucro. Olha, isso aqui é muito importante. É a exploração com sucesso de novas ideias. Ele já falou para mim, cara, o que é inovação. Vou colocar com outras palavras. A gente coloca isso aí com outras palavras. Tranquilo? Eu vou colocar que é a gente atribuir uma nova capacidade aos recursos que já existem. Eu vou falar aí que, na verdade, a inovação ela é um ponto-chave aí para aumentar a produtividade, coisas assim. Ó, significa aumento de faturamento, ó, acesso a novos mercados e aumento das margens de lucro. Então, já vou visualizando o que é inovação, mesmo que eu não saiba muito sobre ela. Inovar é fundamental porque permite que as empresas explorem novos mercados, realizem novas parcerias e aumentem o valor de suas marcas. O processo de inovação é descobrir, criar e desenvolver ideias, refiná-las em formas úteis e usá-las para obter lucros, aumentar a eficiência e reduzir custos.
tudo é importante nesse texto aqui, né? Invenção. Aí aqui ele diferencia o que é invenção. Gerar uma ideia, um conceito, uma solução onde não existe nada. Então, inovar, eu já percebi que inovar, na verdade, é a gente explorar aí novas capacidades de recursos que já existem, né? Com o objetivo de gerar riqueza. E aqui invenção é a gente gerar uma ideia nova, que não existe, né? Onde não existe nada. É descobrir algo novo. Ser 100% original. Inovação é tornar novo, tá vendo? Mudar ou alterar as coisas, introduzindo novidades que gere diferencial. Pode ser no produto, no processo, no serviço ou até mesmo no negócio. Considere que os fragmentos, olha o comando. Considere que os fragmentos textuais acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, eu descritivo. Algumas bancas colocam essa história de eu descritivo, é a mesma coisa de texto dissertativo. Sobre o seguinte tema: inovação como fator crucial para o desenvolvimento de um país. Se liga, quando você for elaborar o seu texto, eu preciso que você interprete bem o texto motivador, você separe as ideias-chave, frise as ideias-chave, assinale as ideias-chave dos seus motivadores, mas não copie e colhe do jeito que está lá. Pegue as ideias e parta dessas ideias. Eu queria que você também interpretasse bem aqui o tema, olha. Inovação. Ah, vou sair falando sobre inovação. Calma, ele não quer só isso. Ele quer que você fale da inovação como um fator crucial. Ou seja, como um diferencial para o desenvolvimento de uma empresa? Não. De um país. De um país. Olha isso aí. Então, cara, você tem que falar por que é literalmente explicar por que a inovação é importante para um país se desenvolver. Você está entendendo? Olha a importância dessa interpretação. É por isso que eu vou pedir para você fazer isso aqui, ó. Interpretar e roteirizar. Você vai fazer um roteirinho com base nisso que você acabou de interpretar. Se liga, o que é o roteiro? É um brainstorm. Então você vem para cá, eu separei aqui o segundo, terceiro e quarto parágrafos. Por que você não vai colocar o primeiro? Porque o primeiro é a introdução, eu vou fazer uma introdução rápida para vocês. Eu quero que você se ligue no seguinte aqui, ó. Eu já interpretei e sei que o tema da redação pede para eu falar da inovação como fator crucial para desenvolver um país. Então, o que eu vou fazer especificamente? Olha, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Como ele me falou muito sobre inovação, no segundo parágrafo, eu vou fazer o que a gente chama de contextualização. Contextualizar o tema da redação. O tema não é inovação ali para o desenvolvimento de um país? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma explicação. Eu vou literalmente explicar o que é inovação. Conceituar inovação com alguns argumentos básicos. O que é inovação? Eu vou responder isso aqui. Eu vou literalmente explicar aqui o que é inovação e vou explicar aqui também como ele trouxe muitas vantagens ali. Vantagens da inovação. Sempre lembrando que o tema não é só falar sobre inovação. Volte ao tema. Cara, inovação para o desenvolvimento de um país. Então, foca aqui, vantagens da inovação ali para um país, beleza? Para um país. É isso que eu vou fazer aqui no segundo parágrafo. Ainda não coloquei as ideias, mas vou fazer isso aqui. E no terceiro parágrafo, eu vou fazer um texto só com 4 parágrafos. No terceiro parágrafo, o que eu vou fazer? Bom, se o tema pede para eu falar da inovação como fator crucial para o desenvolvimento de um país, no terceiro parágrafo eu vou citar aqui exemplos disso, né? Exemplificar exemplos de inovação em um país. E vou detalhar um pouco esses exemplos aí. Detalhar, debater.
alguma coisa relacionada a isso. Volte ao tema. Deixa eu ver, eu estou no tema, cara. Inovação como fator crucial. É explicar por que que ela é crucial. Então, explicar por que a inovação é crucial para um país. Eu estou aqui já fazendo algumas perguntas que vão me ajudar a argumentar. Eu ainda vou responder essas perguntas aqui. O que a gente está fazendo aqui é interpretar e roteirizar. E no quarto parágrafo, eu vou usar isso aqui como conclusão. Na conclusão, eu falei para você que você deve apresentar uma proposta de solução. Se o tema ele não representa um problema, você problematiza ele. Inovação como fator crucial. O que você tem de fazer aqui? Como incentivar a inovação. Como os países podem fazer para incentivar a inovação? É literalmente isso, você tem que trazer propostas aqui para melhorar a inovação. Ah, eu vou falar do Brasil nesse texto? Perceba que aqui ele não pediu para eu falar sobre o Brasil. É importante nesse processo de interpretação você destacar onde a banca quer que você debata o tema. É para você falar somente do Brasil? A inovação no Brasil? Não. Não. Geral. É para você falar de um modo geral. Eu posso citar como exemplo aqui o Brasil? Posso. Mas posso citar como exemplo os Estados Unidos, a Suíça, que é um dos países mais inovadores do mundo. Ele não pediu que eu falasse do Brasil especificamente. Tranquilo? Então aqui é geral. É importante você fazer essa interpretação aqui. Olha aqui para mim. A gente já está chegando aí na hora do intervalo. Deixa eu ver se nós temos dúvidas aqui. A gente vai fazer um intervalozinho, cerca de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Porque quando a gente voltar, eu vou responder a essas perguntas aqui e a gente já vai fazer o rascunho desse texto. O professor vai fazer um rascunho tão rápido assim? Vou, é bem rápido mesmo. Já consegui até te mostrar aí o que a gente faz para interpretar. Quando a gente voltar, eu vou lançar algumas ideias-chave aqui para responder esses argumentos e vou usar os meus esqueletos que você vai ver que vai dar para fazer um texto rapidão. Eu vou fazer esse texto em, sei lá, 40 minutos é o tempo que a gente vai gastar para fazer tudo aí, cerca de 45 minutos talvez, por aí. Não temos perguntas aí, né, André? Alguém tem alguma pergunta? Manda aí agora. São 21 horas e 3 minutos. Nenhuma pergunta aí, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. O André vai interromper o áudio e o vídeo aí. E a gente vai voltar daqui uns 15, 20 minutos mais ou menos, por aí. Mais ou menos a gente retorna aí às 21h20. E aí a gente vai continuar esse texto. Eu vou mostrar para você como se aplica aquele esqueleto. Vou mostrar para você também como você vai fazer para redigir um texto de uma forma mais objetiva, mais rápida. Tranquilo? Já já a gente volta.